Ah, pronto, foi. Altier. Foi. Tá gravando. Tá gravando. Então, vamos começar com uma oração? Pai eterno, avino, louvado seja o teu nome, Pai, por cada vida aqui, louvado seja o teu nome pela oportunidade que tu nos dás de estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais, nos aprofundando mais em tudo aquilo que diz respeito a ti. Te pedimos que tu estejas conduzindo tudo que vai ser dito, que seja a tua vontade, a tua palavra, não a minha, não a nossa, mas a tua, Pai. E que nós possamos guardar no coração aquilo que tu queres que nós aprendamos, aquilo que tu queres que nós façamos. Bechem Yeshua Machia, Pai, nós te pedimos, inspira-nos para que essa troca, Pai, possa ser produtiva e poderosa, Pai, para a obra do teu reino. Bechem Yeshua Machia, em nome de Yeshua, o Messias, amém, Senhor. Vamos lá. Então, na aula passada, a gente viu, né, os ramos, as correntes, as grandes correntes do judaísmo, e a gente entendeu que nem tudo é ortodoxia, lembra? E a gente entendeu também que no Brasil, o movimento de Techuvá, ele tem sido em muita coisa mal direcionado, sendo que tem sido direcionado para a ortodoxia, e que muitas vezes as pessoas encaram o judaísmo por si só como uma meta e não como uma ferramenta, um instrumento para se aprofundar nas coisas do eterno. E às vezes as pessoas esquecem que o nosso objetivo é o eterno, é o nosso relacionamento com ele, é a nossa vida com ele, né? É interessante que hoje mesmo eu recebi umas pessoas aqui de manhã que estavam com esse questionamento, entendeu? Porque muitas vezes, como Cláudia está ouvindo? Tá, né? Como o próprio Sadoc fala, né? Que existe um perigo, né? Não só em a gente não se desprender dos conceitos errados do cristianismo, mas em a gente adotar os conceitos errados do judaísmo rabínico, que, na verdade, é herança do farisaísmo que Yeshua tanto combateu. E aí a gente corre o risco de se perder. E por isso a gente precisa entender e compreender o que é o judaísmo, o que é a religião judaica, na verdade. E que o judaísmo não é apenas ortodoxia, mas é ortodoxia, que é 15% dos judeus religiosos, tem o judaísmo maçorti ou conservador e o judaísmo reformista, que é aquele que abraça todos sem exceção, e aquele. A única ressalva que eu faço ao judaísmo reformista é a questão de que eles aceitam casamento gay, que é algo que vai totalmente contra a Torá, né? Já o judaísmo conservador não aceita o casamento homossexual, segue a Torá, mas tem uma visão mais equilibrada e uma visão mais... como é que eu vou falar? Uma visão mais abrangente, mais acolhedora do judaísmo, aceitando também os chamados prosélitos, né? Aqueles que querem se tornar judeus. Já os ortodoxos, eles têm por tradição dificultar ao máximo, né, a chegada dos prosélitos, porque eles creem que somente eles estão certos, somente eles têm razão. E aí tem o judaísmo messiânico ou o judaísmo nazareno. E aí muita gente me pergunta assim, qual é a diferença entre o judaísmo messiânico e judaísmo nazareno? A minha resposta na prática é a seguinte, nenhuma. É uma questão de nomenclatura, apenas isso, tá? Por quê? Porque no Brasil, como está tendo um grande avivamento, né? Sinagogas estão se formando, de repente, assim, estava vendo um rabino tradicional reclamando que só lá no Ceará, na capital do Ceará, em Fortaleza, nos últimos 2 anos foram criadas 15 sinagogas novas. E aí ele falando que é tudo uma bagunça, que tem cristão no meio, que não sei o que, isso é a ótica dele, né? Mas tem havido um enorme interesse no meio dos brasileiros em relação a essa questão do judaísmo, né? Cíntia, ontem aquela canção que foi cantada, né? Na última canção, que eu até pedi a cifra. Eu conheço o Lude, ele veio na nossa igreja há uns anos atrás. Olha, tá vendo? Ele veio pregar na nossa igreja. Nossa, foi maravilhoso. Ele até contou que a mãe dele é judia e o pai é árabe.
Exatamente. O Lud E é ele, da BTY. e ele é uma bênção, nossa, assim, ele uma bênção, tem um trabalho social muito forte, né? Eles têm, Aí, ele é uma bênção, Lud. eles têm um trabalho com moradores de rua muito grande lá. E ele veio porque a gente tinha esse trabalho aqui na igreja, né? Uhum. Aí ele veio ministrar aqui na igreja para a gente falar um pouco sobre a cultura judaica e tudo e tal. Nossa, foi uma bênção. E o trabalho deles com morador de rua é sensacional. Sensacional. Eles, na verdade, passaram por várias fases, né? Quando a BTY começou, eles estavam indo só para os judeus, né? Só para a conversão de judeus tradicionais, porque o Eduardo, que começou junto com ele, Eduardo é de família tradicional judaica no Rio de Janeiro, sofreu muito, muita oposição, muito problema e tal. Imagino. E aí o Eterno foi levando eles, aí eles fizeram essa opção social, e eles têm um trabalho sensacional lá em São Cristóvão, com moradores de rua. Muito bom. Mas a verdade é a seguinte: Nazareno ou messiânico é mais uma questão de nomenclatura, de como a congregação quiser se chamar. Por quê? Messiânico vem de Messias, Nazareno vem de como Yeshua era chamado, né? O Nazareno, como os primeiros seguidores de Yeshua eram chamados como Nazareno ou do caminho. Mas com a diferença em relação ao judaísmo tradicional, reconhece Yeshua como Messias, né? E o Yeshua judeu, né, como o Messias. E no Brasil, a maioria dos judeus messiânicos, ao contrário dos Estados Unidos, veio da igreja evangélica. Eu diria que 99% vieram da igreja evangélica, né? Então, mas o que acontece? O judaísmo messiânico ou nazareno, ele pratica judaísmo. Em geral, são congregações de linha conservadora, né? E alguns poucos mais ortodoxos, né? Mas em geral de linha conservadora. E a diferença é que creem que Yeshua é o Messias de Israel, o Messias Ben Yosef, né? Como o próprio Yeshua falou, que na primeira vinda ele veio para expiar os pecados. E essa questão do Messias Ben Yosef e Messias Ben David é uma questão muito interessante, né? Porque o judaísmo tradicional, os rabinos, agruparam... Só uma pergunta. Sim, fala. Rapidinho, uma pergunta. Tem essa classificação, tem basicamente esses três grupos, né? Ortodoxo, conservador e reformista. Isso. A questão de ser messiânico ou nazareno é uma outra coisa. Pode ser messiânico e reformista, messiânico e conservador, messiânico e ortodoxo. Exatamente. Então, você pode... Só porque às vezes fica confuso isso. Exatamente. Dentro do judaísmo messiânico, as congregações podem escolher uma dessas três linhas quanto à prática do judaísmo, entendeu? Por exemplo, nos Estados Unidos, que foi onde eu conheci o judaísmo messiânico a primeira vez, a grande maioria é conservadora, tem muito poucas congregações ortodoxas. Por quê? Porque a grande maioria dos judeus é conservadora ou reformista. E lá, a estrutura do judaísmo messiânico é totalmente diferente daqui. 90% são judeus tradicionais que reconheceram Yeshua Messias. E aí eles passam, né, do judaísmo tradicional para o judaísmo messiânico dentro da própria linha deles. E a maioria é... Gente, ortodoxo é 15% dos judeus religiosos, não é de todos os judeus, dos judeus religiosos são os ortodoxos, tá? E eles são extremamente separatistas, eles acreditam que só eles têm a verdade, todos os outros estão totalmente errados. Bom, e eles, Cíntia, uma pergunta, eles só acreditam que Yeshua ainda vai vir, para eles ainda ele não veio, é isso? Eles ainda esperam em Ben Yosef, só em Ben David, é isso? Todos os judeus tradicionais, eles acreditam que o Messias ainda não veio e virá e esperam o Messias. Aquele foi só um impostor. Exatamente, creem isso. Só para me entender. Isso, eles creem que Yeshua foi um impostor. Por que isso? Nem sempre foi assim. Houve uma época em que a maioria dos judeus acreditava que Yeshua era o Messias. Tá? Os judeus do caminho, os judeus nazarenos, eram uma seita, como tinha os perushim, né, os fariseus, tinha os saduceus, era uma seita dentro do judaísmo. Né? Houve um momento, e está lá no livro de Atos, em que a maioria dos judeus aceitava e acreditava que Yeshua era o Messias.
Muitos acreditavam. E aí, mas o que aconteceu? Bem mais tarde, quando houve a instituição da Inquisição, o povo judeu não conseguia, e você vê isso muito claro, tem um livro chamado Dicionário de Lendas e Tradições Judaicas, que eu recomendo que, se você quer entender a alma judaica tradicional, lê esse livro. É muito sensacional. Tá, depois você coloca lá no grupo para a gente ver a foto. Eu vou colocar. Ele explica como que tudo isso se deu. Então, o que aconteceu? Com a perseguição ao judaísmo pela Igreja Católica Romana, pela Inquisição, pelo nazismo, que todos eles identificam como seguidores de Cristo, né? Houve uma aversão total a Yeshua e a tudo que dissesse respeito a ele, mas isso foi bem mais tarde. Entendi. Então, você vê, por exemplo, nos escritos tradicionais, na Mishnah, no Talmud, havia alusões positivas a Yeshua. E depois os rabinos ordenaram que tudo fosse apagado. Você vê lá no texto que era referente a ele, apagado e um 0 colocado no lugar. Eu vou procurar a foto disso. Então, por quê? Porque a tradição judaica não entendia como que o judeu podia ser perseguido pelo Mashiach. Então, ele não podia ser o Mashiach. Impossível que ele fosse o Mashiach. Entendeu? Entendi. E aí começou essa aversão a Mashiach, que eu creio, eu pessoalmente creio que tudo isso faz parte do plano do Eterno. Por quê? Sim. Se ele tivesse sido total e plenamente aceito pelo povo judeu, ele teria sido apenas o Messias dos judeus, e não o Messias Salvador do mundo. Sim, entendi. E eu creio que o Eterno vai fazer a obra lá nos Estados Unidos. Isso aconteceu comigo há muitos anos atrás, lá para 2000, por aí, eu fazia parte de um fórum, chamava Yeshua High. Nem tinha WhatsApp, essas coisas, era um fórum do Yahoo. Você escrevia, aparecia para todo mundo, e a gente sofreu um ataque muito grande dos judeus tradicionais contra Yeshua, chamados antimissionários, como eles se autodenominam. E um desses descobriu o telefone da minha casa e me ligou para me agredir, falando palavrões e tal. E na época, assim, eu estava muito ungida, muito cheia do Espírito Santo. O Eterno me ajudou e eu reverti aquilo. A gente ficou quase 4 horas no telefone conversando. E aí ele falou para mim, ele fazia parte desses antimissionários, e ele dizia que eles estavam muito preocupados porque nos Estados Unidos milhares de judeus estavam saindo das sinagogas tradicionais e indo para as sinagogas messiânicas. Lá é igual a Assembleia de Deus, praticamente cada esquina tem uma sinagoga messiânica. Então, onde tem judeu, tem sinagoga messiânica, mais sinagogas messiânicas do que sinagogas tradicionais. Então ele falava, não, meu tio falou que daqui a pouco não vai mais ter judeu de verdade, todo mundo vai acreditar nesse aí de braço aberto e tal. E, infelizmente, você sabe que a pessoa que não tem Mashiach, ela não tem o Espírito Santo na medida em que a gente tem. Deveria, né? Exatamente. Então, em geral, eles agridem, eles xingam, eles usam nomes pejorativos para Yeshua, infelizmente, porque não foram esclarecidos. A gente tem que tratar com amor, a gente tem que mostrar uma prática de vida, né, abençoada, e a gente tem que orar muito por eles, porque eles vivem debaixo de um jugo que não permite que eles enxerguem, que é o jugo da tradição, né? A gente teve uma experiência aqui com um judeu tradicional que ele chorava e ele tremia na hora de aceitar Yeshua, e ele falava assim, mas eu me sinto traindo o meu povo, eu me sinto traindo o meu povo. É como se eles amassem mais a pátria e a tradição do que o próprio Deus. Exatamente. Que deu a tradição, né? Exatamente. O próprio Rabino Shapira, ele fala o seguinte, ele conta do pai dele, né, que é um judeu tradicional, e que ele falou no leito de morte, ele falou assim, eu sei que Yeshua é Mashiach, mas eu prefiro ir para o inferno com Israel, eu prefiro ir para o inferno com o meu povo do que para o céu com Yeshua. Então, existe um conceito muito forte de povo. Se vocês lerem o Dicionário de Lendas e Traduções Judaicas, vocês vão ver como a coisa é forte. Então, existe essa
tradição da vitimização em relação ao cristianismo, em relação ao nazismo, e isso aprisiona as mentes e os corações, infelizmente. A gente tem que fazer o quê? Amar o povo judeu. Eu creio que todos nós que estamos aqui amamos o povo judeu. A gente tem que amar, compreender e orar por eles, porque eu creio que o Eterno vai prover um meio de salvação. Para Deus tirar as vendas, né? Que é só o Espírito mesmo. Exatamente. Que pode tirar é muito interessante. Vendas, né? O próprio Tzadok, ele coloca muito isso, vários testemunhos de rabinos judeus, de grandes judeus que se converteram a Yeshua como Mashiach, né? Então, havia um grande questionamento entre os sábios, até hoje, por quê? Porque as profecias encontradas no Tanar, né? Tanar é o Velho Testamento, tem dois grupos de profecias sobre Mashiach. Tem as profecias que falam de um servo sofredor, como lá em Isaías, né, que viria para expiar pela sua morte os pecados do povo. E o conceito de expiação pela morte não é um conceito novo, não é um conceito que Yeshua criou. Não é apenas um conceito messiânico, é um conceito que já existia dentro do judaísmo, de que a morte de um justo expia sua geração. Então, dali é que veio esse conceito como arquétipo, né, Renato? Já existente, esse conceito de que a morte de Mashiach expiaria todas as gerações no presente, passado e futuro. Então, o que acontece? Tem dois grupos de profecia no Tanar. O servo sofredor e o rei vitorioso. E esse é um grande questionamento dos rabinos. Como conciliar isso? É como se fossem dois Meshachim. E até hoje eles não conseguiram resolver algo que Yeshua clara e facilmente resolveu. Eu vim como servo sofredor, e lá em Daniel está escrito que ele seria cortado antes da destruição do segundo templo. Então, obviamente, ele já veio em Daniel, né? Inclusive, esse é um texto proibido pelos rabinos. É proibido que se leia esse texto nas yeshivot. E o rei vitorioso, ele voltará como rei vitorioso para estabelecer um reinado de paz. Agora você vê, né? Se eles proíbem a leitura de Daniel, é porque, no fundo, eles sabem que isso é verdade. Dessa passagem de Daniel, né? Assim como eles proíbem o estudo da Kabbalah, que leva claramente a Mashiach, só para homens casados de mais de 40 anos, ou seja, mentes que já estejam bem arraigadas, bem lavadas no judaísmo tradicional, para que não possam começar a se questionar, entendeu? Então, mas o que aconteceu? Durante muito tempo, isso aí é uma outra história, não porque a base Teshuvá, mas para a história do judaísmo messiânico, tem lá no livro do Tzadok, né? Que aconteceu? O judaísmo nazareno, com a queda, porque teve a guerra, né, o levante dos judeus contra os romanos, que foi do ano 66 até o ano 73, mais ou menos, né, em que os judeus foram expulsos de Jerusalém, né, e aí os nazarenos foram para Pela, na Grécia, e os judeus não nazarenos foram para Yavne, eles se dividiram, né? E aí a maioria dos nazarenos se espalhou pelo mundo e se enfraqueceu. Então, durante muito tempo, a gente não ouve falar dos judeus nazarenos ou messiânicos como congregações, como grupos. Depois, em 1800 e pouco, surgiu um movimento forte na Rússia, né, que se intitulava messiânico. Mas os judeus nazarenos, na verdade, eles existem muitas vezes em pequenos grupos, né, incógnitos ou pequenos grupos isolados, desde a época de Yeshua. Agora, como grande movimento mundial, né, foi na Rússia, alguns pontos de fogo na Inglaterra, um pouquinho na Europa, porque a Europa espiritualmente é muito fria, né, e nos Estados Unidos, que foi onde realmente o judaísmo messiânico explodiu, né? Depois dos Estados Unidos voltou para Israel, e dos Estados Unidos veio para o Brasil. E de Israel também teve uma corrente que veio para o Brasil, o Rabino Marcelo, né, Hartzion, que veio lá de Netívia, de Israel. E isso tudo começou em 1987, 97, 98, por aí, no Brasil, né? Então, é algo bem recente no Brasil. Mas o que a gente sabe sobre o judaísmo messiânico ou nazareno?
pratica o judaísmo, tá? Tem o propósito de contribuir para o Tikkun Olam, o aperfeiçoamento do mundo. O que quer dizer Tikkun Olam? Correção do mundo. Todos nós que estamos aqui, que estamos estudando as escrituras, que estamos restaurando as nossas raízes, estamos fazendo a nossa techuvá, nós estamos fazendo isso por amor ao eterno. Nós estamos fazendo isso porque nós queremos que o Pai Nosso a gente pede, né? Venha a nós o teu reino. A gente quer que o reino do eterno seja estabelecido na terra. Isso é o Tikkun Olam, a correção do mundo, é um conceito judaico. Tá? Então, nós, messiânicos ou nazarenos, temos o objetivo de contribuir para o Tikkun Olam por meio da nossa techuvá. E o que é techuvá? Renato, você sabe o que é techuvá? Techuvá é um retorno, né? Oi? Tem outro significado, né? Que é... que me falhou agora a memória. Eu falei na semana passada. Uhum. Techuvá é conversão também, Cíntia? Isso. Conversão, regresso. Isso, mas o sentido profundo de techuvá é mudança de rumo, 180 graus. É se voltar para o eterno. Então, existe a techuvá interior. Né? Um arrependimento, né? Exatamente, que vem do arrependimento, quebrantamento, convicção de pecado, transformação de vida. E tem a techuvá mais específica dentro do judaísmo, dentro do judaísmo nazareno, do judaísmo em geral, que é você voltar a Torá, e é uma forma mais judaica de compreensão das escrituras de Yeshua. Você buscar viver mais perto daquilo que viveram os seguidores, os discípulos de Yeshua, as congregações primitivas. Você entender as escrituras e viver, principalmente entender no seu contexto histórico, cultural e social, para você compreender melhor a alma judaica, aquilo que Yeshua falava, aquilo que Yeshua vivia e aquilo que Yeshua pregava. Né? Para a gente é muito importante isso. E você está muito quieto hoje. Fala, Renato. É por isso que techuvá também tem como significado o termo resposta, né? Isso. Uma solução, uma resposta. Aquela resposta que a gente anseia, né? Então, em hebraico também é falado techuvá, esse tipo de resposta. Exatamente. Exatamente. Tá. Então, assim, necessariamente a techuvá não é a conversão ao judaísmo. Não. A techuvá é algo muito mais profundo. Muito mais profundo. Entendeu? É como se você voltasse à essência. Exatamente. Exatamente. E o objetivo da techuvá é voltar ao eterno. E o judaísmo é uma ferramenta. Tá? E é para aqueles que desejam, não é uma obrigação para a salvação. Né? Isso aí tem que ficar muito claro. A gente viu isso, né, Joana, no projeto Talmidim, em relação ao Shabat, em relação a tudo isso. Ninguém vai para o inferno por não guardar o Shabat. Mas aqueles que querem realmente se aproximar mais do eterno são estimulados a guardar a Torá, Shabat, as leis alimentares, etc, etc, etc. Tá? Então, o que o judaísmo messiânico busca fazer? Amar Adonai acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo, valorizar a cultura judaica, entendendo que ela é essencial para a compreensão das escrituras, que devem ser interpretadas de acordo com seu contexto histórico-cultural e com a inspiração da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode se tornar assim totalmente... não, eu quero saber só de história, eu quero saber só de leis, só de cumprir leis. Você acaba acreditando que você vai ser salvo por cumprir a lei. E não é isso. A salvação nos vem pela graça e pela misericórdia do Eterno, pela fé que nós temos nele. Santidade é fruto, santidade é consequência do nosso relacionamento com o Eterno, e não meio de salvação. Isso precisa ficar muito claro, tá? Então, por exemplo, tem coisas que você só vai entender quando você conhecer o contexto histórico-social. Por exemplo, Yeshua veio numa época em que todos estavam na expectativa, esperando que Mashiach viesse. Os sábios diziam, é por agora que ele vem. Só que, numa visão materialista das coisas, eles pensavam assim, ele vem para libertar Israel do domínio romano.
E aí Yeshua chega e fala assim, o meu reino não é desse mundo, eu não vim para isso. E por isso ele não foi reconhecido, pela lógica, por muitos, entendeu? Então, tem um livro muito legal, eu tenho até esse livro, Os Messias na época de Yeshua. Então, sempre houve esse anseio messiânico no meio do povo judeu. Por quê? Porque todo o Tanar fala de Messias, que o Messias viria, a tradição fala de Messias. Se você pegar a tradição judaica, então mais ainda. Se você pegar o misticismo judaico, mais ainda. Todos esperam o Messias. E muito interessante, todos esperam um Messias divino. Esperam que o Eterno se manifeste através do Messias. Não um homem, um simples homem. Aqueles que afirmam, tá, que Israel esperava um simples homem estão errados. Eles esperavam um Messias divino. Então, o que acontece? Por exemplo, né, durante a época de Yeshua, a tradição judaica dizia que qualquer rabino que fosse santo, né, ele poderia ressuscitar uma pessoa até o 3º dia de morto, mas que apenas o Messias poderia ressuscitar um morto a partir do 4º dia. Olha só que coisa interessante. Se você está de posse dessa informação, você entende por que está escrito especificamente lá no Evangelho que Yeshua ouviu falar que Lázaro estava doente, mas que ainda se demorou onde ele estava, não foi imediatamente. Por que ele não foi imediatamente? Porque ele queria curar Lázaro e ressuscitar Lázaro no 4º dia, não antes. Olha só que coisa. E aí, de posse dessa informação, você vai entender por que está escrito ali, a partir daquele momento, decidiram matar Yeshua e matar Lázaro também. Por que vocês acham que eles decidiram matar Yeshua e matar Lázaro também, quando Yeshua ressuscitou a Lázaro? Porque aí se confirmou que ele era o Messias esperado. Exatamente. Lázaro é a prova viva, né? Exatamente. É então, verdade. Na verdade, eles queriam matar Yeshua porque eles acreditavam que ele era Messias ou porque eles não acreditavam que ele não era o Messias? Ele deu toda a evidência que era Messias, né? Exatamente. No 4º dia, ele esperou passar esses 3 dias, porque senão seria qualquer ungido. Exatamente. Né? E aí a elite religiosa estabelecida resolveu matá-lo porque eles não queriam um Messias e principalmente não queriam um Messias como ele, que não se submetia a eles. Shalom, servo! Shavuot. Entendeu? Por quê? Porque os romanos, quando eles conquistavam, né, os países, as terras, eles tinham a famosa Pax Romana. O que era isso? Eles não intervinham na vida religiosa dos povos que eles conquistavam. Eles queriam... O que eles queriam, Renato? Dinheiro. Grana, Cláudio, isso mesmo. Eles queriam impostos. Eles queriam a milícia de hoje. É o miliciano de hoje. Exatamente. Eles queriam estar ali dominando e que eles pagassem impostos. O resto, eles deixavam. Então, a elite religiosa da época não queria mudança, porque eles sabiam que se o Messias levantasse o povo, o que ia acontecer com eles? O que aconteceu mais tarde lá. O que aconteceu mais tarde lá no ano 70. Jerusalém ia ser destruída, ia ter guerra, e a vida boa que eles tinham lá no templo ia ser o quê? Ia ser perdida. Então, na verdade, eles decidiram matar Yeshua porque eles criam que havia grande chance dele realmente ser o Messias. E não porque eles não acreditassem que ele era o Messias. E a gente só entende isso quando a gente entende o contexto histórico-cultural, sob a ótica judaica. Entendeu? Outro dia, por exemplo, uma pessoa me falou que aprendeu no seminário que todos os evangelhos foram escritos em grego. Por quê? Porque o povo judeu, na época do Machia, falava grego. Isso aí não é a ótica judaica. Se você for estudar, você vai ver que alguns evangelhos foram escritos em aramaico. Se você parar e estudar... Se você vê, Cíntia, que aquela passagem de João, que eu amo, por exemplo, que Maria Madalena vai ao sepulcro, ali fala, né, que ela fala Rabone,
aquela passagem, né? Aí está aí entre parênteses na Bíblia cristã, não sei se na Bíblia judaica tem isso, que ela falou na língua que eles falavam. Não é grego, né? Não é grego, é aramaico. Eles não falavam grego, eles falavam. Aí fala assim, ela falou em aramaico a língua que eles falavam. Então, a própria Bíblia cristã ali já está afirmando que a língua que eles falavam não era grego. Exatamente. Por mais que tivesse sofrido a helenização, mas eles tinham a língua deles ali, né? Guardada. Entre eles, pelo menos, eles conversavam ali, né? Com certeza. E é muito importante isso, porque quando você entra dentro do contexto histórico, social, cultural, você ressignifica muitas das coisas que você aprendeu, que você leu, e elas adquirem uma nova dimensão, uma nova profundidade. E isso é muito legal, isso é muito bom. Quando você compreende a mente judaica da época dos fatos relatados no Brit Hadashah, por exemplo, né? Na Torá, no Taná, tudo é ressignificado. E você se aprofunda mais. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Então, o que acontece? É muito. Fala, pode falar. E Yeshua, ele pouco falava hebraico, né? Ele falava mais a linguagem do povão, né? Era o aramaico que se fala? Na época, o povo falava aramaico, só que a linguagem, o hebraico era a linguagem litúrgica da época. Nas sinagogas, né, durante os serviços, era falado hebraico, mas a linguagem do povo era aramaico. Tanto que tem a Peshita, né, que desculpa, o Tzadok Ben-Deria está acabando de traduzir, aliás, já acabou, está na fase de impressão, né, que eu recomendo a todo mundo comprar, que é a Bíblia em aramaico, que não passou pela Septuaginta, não passou pela Vulgata, que foi guardada, né, pela Igreja do Oriente e que até hoje é usada, né? Então, vai ser muito interessante a gente ter também e comparar, né? O Rosh Shaula aí, ele tem um site, vocês estão me ouvindo, então, né? Ele tem um site excelente, maravilhoso. Eu fiquei encantada, maravilhada com o site da congregação dele. Tem várias versões de diversas Bíblias. Depois passa para a gente. Passa para a gente. O link. Tem a Paraxá da semana, tem filmes, tem vídeos. Sensacional. Caiu, ele caiu. Olha, sensacional. Tem, acho que 10 ou mais versões da Bíblia. Eles fizeram um trabalho maravilhoso na página deles. O Igor que me... Eu não sei Sim, fala. Cíntia, para não fugir muito do assunto, eu já entendi os nazarenos e os messiânicos. Os tal de Binei Noa, entra onde nessa parte? Eles seguem as leis judaicas ou não? Binei Noa, filhos de Noé, certo? São aqueles que não se reconhecem judeus, né? Então, eles seguem as 7 leis noéticas. Quem sabe quais são as 7 leis noéticas? É a mesma coisa, não matar, não ter... O texto, as 10 palavras, os mandamentos. Vamos lá, Joana, vamos lá, Gabi, vamos lá, ó. Não idolatrar. Não comer animal com sangue. Não profanar o nome do Eterno. Isso. Não assassinar. Amadas, eu não estou conseguindo ouvir vocês falarem. Quem não está conseguindo? Flávio? Não, eu estou ouvindo. Alguém está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Oi. Tá ouvindo a gente agora? Está ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Nós também estamos ouvindo você. Então, não idolatrar, não profanar o nome do Eterno, não assassinar, não roubar, não cometer relações sexuais ilícitas, abominações, não comer partes de um animal vivo, né? E estabelecer tribunais jurídicos onde se estiver. Essas são as 7, tá? Alguns rabinos acrescentaram outras leis, como
muito legal, Maimonides, é ouvir a voz de Deus, servir a Deus e obedecer a Deus. Ouvir a voz de Deus, seguir a Deus, obedecer os mandamentos. E outros ainda, alguns rabinos dizem que são mais de 30 as leis noéticas, mas são as chamadas leis naturais. A gente viu isso no projeto Talmidim, né, Joana? São chamadas leis naturais. Sim. Então, aquelas leis que todo mundo sabe que é errado. Qualquer pessoa, seja judeu ou não, sabe que é errado matar. Sabe que é errado roubar. Sabe que é errado cometer infidelidade sexual. Sabe que é errado comer uma parte de um animal vivo, né? Que era uma prática comum na época, porque não tinha geladeira. Então, eles pegavam e comiam, vou comer um pedacinho aqui, vou comer um pedaço, e provocava sofrimento no animal extremo, né? Estabelecer tribunais jurídicos nos locais para julgar entre um e outro. Os Bnei Noah, eles não se reconhecem judeus, eles seguem essas leis, eles buscam o eterno. Tem os monoteístas também, né? Já o judeu messiânico, ele busca praticar o judaísmo, tá? Se assemelhando aos seguidores de Yeshua, reconhecendo que eles eram judeus, que Yeshua era judeu. Então, o judeu messiânico nazareno, ele pratica judaísmo, mas o judaísmo verdadeiro, o judaísmo essencial, não o judaísmo talmúdico, não o judaísmo rabínico, que acrescenta cercas em volta das cercas, em volta das cercas, em volta das cercas, e que se torna, como o próprio Yeshua falou, pesado demais. O judaísmo do Mashiach. Exatamente, exatamente. Eu, na verdade, eu vou falar uma coisa. Eu não gosto de falar judaísmo nazareno ou judaísmo messiânico. Eu falo assim, a gente pratica judaísmo de Mashiach. Por quê? Porque essas nomenclaturas deixaram de ser uma definição para alguma linha no Brasil. Elas se tornaram simplesmente a pessoa falar, eu sou nazareno, eu sou messiânico, né? Eu não gosto muito da palavra messiânica porque, apesar dela ter um sentido, né? Messiânico vem de Messias, veio dos Estados Unidos, Messianic Judaism, que é judaísmo do Messias, porque aqui no Brasil ela confunde com o messiânico do Jorei, né? Muita gente me pergunta, pratica Jorei, não sei o quê, então confunde muito, né? Só uma dúvida, Cíntia, esse Jorei que você está falando é uma igreja verde? É essa mesmo. Na verdade, é uma seita, né? Segue lá eu já fui de lá, misericórdia. Uma vez eu entrei lá, que eu fiquei curiosa, que aqui em Macaé tem uma, tem enorme, não sei a cidade. Falei, gente, o que será isso aqui? Aí eu resolvi entrar, mas aí o cara veio com umas conversas, eu falei, acho que isso aqui é seita. Aí ele falou, vem uma hora aqui na reunião, só que depois eu não voltei mais, eu só queria estar em dúvida. Eles acreditam em reencarnação, eles veneram os antepassados, entendeu? Tem muito a ver com o Seishonoye. Mas vem cá, os Bnei Noah, eles guardam o Shabat? Eles também têm essas coisas? Isso aí depende da congregação. É o mesmo caso do judaísmo messiânico e nazareno, entendeu? Cada um se autodenomina como quer e tem várias variações. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, tá? Ontem teve uma pessoa que falou assim, tá parecendo igreja evangélica. Esse serviço aí tá parecendo... Um pessoal ortodoxo, entendeu? Gente, tira uma sexta-feira ou um sábado, entra no YouTube, coloca lá, serviço de Shabat, serviço de Shabat, sinagoga, bota serviço de Shabat, sinagoga. Vocês vão ver um monte de sinagoga. Tradicional, cada uma é de um jeito, não tem duas iguais. E tem algumas que parecem muito com igreja evangélica, entendeu? Então, cada um é do seu jeito, cada um faça como o Eterno ordenar. Se você quer ter um referencial judaico, vai ver, se informa, visita. Se você for, por exemplo, numa CJB, que é lá na Barrinha, lá no Rio de Janeiro, parece igreja evangélica. Ou seja, a igreja evangélica... O curso tem que agradar a Deus, né, Cíntia? Não aos homens.
Quer dizer, a igreja evangélica parece com ela, né? Então, é tudo uma questão de referencial. E o que acontece no Brasil, né, eu falei já sobre isso, é que o referencial do brasileiro, que sabe muito pouco sobre judaísmo, é a ortodoxia. Porque a ortodoxia é o que aparece nos filmes, a ortodoxia é o que é diferente, né? A ortodoxia é o que é excêntrico, a ortodoxia é o que é, como é que eu vou falar, que é mais radical. Então, muitas vezes a pessoa acha que praticar judaísmo é praticar a ortodoxia, não é. Ah, Entendeu? O judaísmo é um E mundo. e o monoteísta também segue essa linha também? Essa eu não sabia, do monoteísta. Em geral, os monoteístas não são messiânicos, tá? Não? Então, então o que é bom você ver? Messiânico e nazareno, judaísmo do Messias, tá? O que for monoteísta, Nenoa, tem aquele povo do Yahoo, é um povo meio complicado. É um pessoal meio complicado que tende a confundir. Fuja do legalismo excessivo. Não sou eu que estou falando, isso foi Yeshua que falou. Vamos às coisas de centro. Vamos à Torá. Tem tanta coisa para se estudar na Torá primeiro, para depois começar a se preocupar com as coisas periféricas, sabe? Vamos cumprir a Torá, aqueles mandamentos que nos dizem respeito hoje. Vamos cumprir com vida, porque, infelizmente, é aquilo que eu falei na aula passada. Eu já vi pessoas que saíram de casa, tinham batido na mulher, entraram na sinagoga e a preocupação não era porque tinha batido na mulher, porque estava sem kippá. E nós temos essa tendência de nos preocupar mais com o que é periférico, material e visível do que com as coisas de centro, que é amor, verdade e justiça. Então, cuidado com isso, tá? Mas aí vamos lá. O que o judaísmo messiânico nazareno faz também, né? Ele reconhece a importância do povo da terra de Israel ao longo dos milênios até os dias de hoje e repudia todo o antissemitismo e ora pela paz de Jerusalém, né? Nós sabemos, prosperarão aqueles que te amam. Caiu? Mas vocês estão aí, né? Recebe o judaísmo nazareno messiânico, ele é acolhedor, ao contrário do judaísmo ortodoxo de hoje, que repele, que se diz não proselitista. Detalhe, o judaísmo passou a ser não proselitista, ou seja, passou a não pregar a sua religião para outros, passou a não buscar adeptos muito recentemente, a partir de 1800. Por quê? Porque estava causando muita confusão dentro do judaísmo. Tá? Principalmente por causa de cristãos que entravam dentro do judaísmo, causava muita confusão. Então, a orientação rabínica passou a ser não serem proselitistas, mas o judaísmo de Yeshua, na época de Yeshua, ele era proselitista. Prova disso, a grande quantidade de gregos que estavam em Jerusalém, a grande quantidade de estrangeiros, a gente vê lá em Atos 2, né? Quando o Espírito Santo desce, fala de todos os povos que estavam ali buscando no meio dos judeus. Então, o judaísmo era proselitista, sim. E o id de Yeshua deve ser cumprido, sim. Não pense que porque você se tornou judeu messiânico, você tem que parar com o id. Fala aí, Shaul. Darabá, é isso mesmo, é isso mesmo. A contribuição que nós podemos dar para todos os nossos irmãos é no sentido de que o interesse do Mashiach na restauração de Israel, ele transborda pelo amor que chega ao mundo inteiro, a todas as nações, todas as tribos. O que ocorre é que existe, no início, na caminhada de qualquer um dos irmãos que optam pelo judaísmo nazareno messiânico, inclusive também esse é outro ponto também que eu concordo com a minha irmã, antes de eu me denominar judeu nazareno ou messiânico, eu preciso entender o que é ser israelita. Ou seja, eu não aceito a definição dos que dizem que israelita só é aquele que nasce em Jerusalém. Não.
senão eu pego o capítulo 56 de Isaías e jogo fora. Eu posso chegar, o estrangeiro a Israel. Então, o que acontece é que, por conta do antissemitismo, infelizmente, a igreja quis dar um X em tudo que era judaico e criaram nomes diferentes, ideias diferentes, doutrinas separatistas. A própria historicidade fala sobre os homens que compeliram, que destruíram, separaram Jerusalém do mundo, né? Criando uma plataforma, eu chamo de plataforma, não chamo nem de religião, de uma plataforma de entendimento onde Israel foi apagado. Aí vem a teologia da substituição, que a igreja substitui Israel. Absurdo! Herética, a igreja substitui Israel. Então você vai ter que jogar fora os profetas. Olha, Israel, que nem a galinha eu te juntei, como os pintinhos e tal, né? Eu jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Aí o camarada diz que Israel foi substituído. Peraí. E sem considerar que o negacionismo quanto aos nazarenos, aos netzarim, né? Quem eram aqueles que andavam com Yeshua? Eram aqueles que andavam com o Nazareno. Exatamente. Nós, na nossa comunidade, nós nos denominamos os do caminho. Olha só a petulância. Nós dizemos que nós somos os do caminho. Nós restauramos ou buscamos restaurar o direito israelita de ser. E se eu sou judaíta, efraimita, damita, se eu sou... enfim, não sei que tribo eu só sei o seguinte, que eu amo Israel, e que eu entendi que essa mensagem vem de Israel, e eu tenho que entender que eu tenho que me aliar a Israel. Não me aliar aos rabínicos, aos que doutrinaram culturalmente, criaram culturas e para si religiões. Exatamente. Nós temos a palavra da Bá. E eu vou terminar, porque senão eu vou passar 3 horas aqui falando. Continue. Aleluia, glória a Deus. Compulsivamente, entusiasticamente. Amém. Isso aí. Então, alguns dos valores do judaísmo de Yeshua, muito importante. A alegria do encontro e do serviço ao eterno, que se chama Simcha Shel Mitzvah, a alegria do Shabat. O Shabat é central na prática do judaísmo de Mashiach, né? Então, a gente se alegra no Shabat, é uma coisa muito... Eu me lembro, meu filho pequeno, chegava segunda-feira, ele falava assim, ai, mãe, tomara que já seja Shabat, podia já ser Shabat. Essa alegria é algo que a gente deve buscar de todo o coração. Fazer do Shabat um dia realmente especial, um dia de deleite, né? Como está lá em Isaías. Isso é muito importante, tá? Um dia que a gente se reúne para orar, adorar, compartilhar refeições, celebrar as festas, né? E agir em comunidade. O judaísmo ele é muito comunitário. As cidades, né, os bairros e tal, todos eles viviam em torno da sinagoga. E isso é algo que a gente, como líderes, futuros líderes interessados, a gente deve tentar criar essa atmosfera de comunhão e de alegria, né? A alegria de levar nossa colaboração aos irmãos que hoje a vida trata com dureza. É a chamada Tzedakah, né? Ontem eu falei especificamente sobre isso, né? Eu falei sobre a Gemilut Hassidim e sobre a Tzedakah, né? Que a Gemilut Hesed, ela é maior, a Gemilut Hesed, ela é maior do que a Tzedakah. Ela é maior ainda do que a simples caridade, né? Ela é a misericórdia, é aquela na qual você se envolve com todo o corpo, você doa do que você é, não apenas do que você tem, você doa o seu tempo. Então, o judaísmo, ele é muito ligado nisso, a Torá é muito ligado nisso, né? Você vê a questão lá, quando existia templo, o dízimo era do quê? Do levita, do órfão e da viúva, ou seja... 1/3 para as necessidades internas e 2/3 para assistência social. E a gente não vê isso em muitos lugares, né? Aqui, por exemplo, a gente existe, vai fazer 15 anos agora em setembro, nunca ninguém que trabalha aqui, a não ser certos músicos temporariamente que estavam precisando, nunca ninguém recebeu nada, é um trabalho totalmente voluntário, tá? Não digo que todas devam ser assim, mas foi assim,
por orientação do Eterno, e o Eterno tem abençoado a gente demais em outras áreas da nossa vida, mostrando que é Ele que abençoa, é Ele que faz, é Ele que cuida, é Ele que sustenta, né? É Ele que traz a nós a nossa parnassá, a nossa porção. A alegria de estimular o kashrut, em especial a eco-kashrut. O que é isso? O que é kashrut? As leis alimentares, né? As leis alimentares. Quem quer se aproximar do Eterno deve buscar seguir as leis alimentares, porque isso é Torá. Quem quiser fazer techuvá, no sentido de uma techuvá judaica, deve seguir as leis alimentares. Quais leis? A gente vai ver isso mais para frente, tá? E eu diria isso é uma coisa minha, é uma coisa de Sadoc também, viver da forma mais sustentável e ecológica possível, sem causar um impacto, né, de degradação na terra ao nosso redor. O Sadoc é vegetariano, eu sou vegetariana, Davi é vegetariana, a Gabi está chegando lá, mas é algo para se pensar e é um processo, né? Não para condenar Cíntia, quem não seja. Fala, Charles. Seria bom se nós pesquisássemos no YouTube vídeos sobre permacultura. Uhum. Pesquise o que é permacultura e você vai ver que coisa linda é a permacultura. Pronto. Vou digitar aqui no chat, pesquisem permacultura. Eu já fiz curso de permacultura, eu sou apaixonada por permacultura, né? A gente tem um sítio que a gente procura aplicar, né? Que vai fazer parte, a gente está preparando para fazer parte da congregação também, com algumas pessoas da congregação. Depois eu vou te falar disso. Tem sido assim, um projeto de 5 anos assim, maravilhoso, de ensinamento, a gente planta orgânicos, a gente tem muito que conversar depois, Charles. Desculpa. Não, me enfia nessa conversa aí também, Cíntia, porque eu tenho minhas plantinhas aqui, eu amo plantar, eu estou aprendendo agora, entendeu? Eu e Vinícius, você viu meu mamão, a gente está querendo plantar algumas coisas aqui no vaso, que a gente não tem muito espaço, mas aqui a nossa banana é orgânica, né, Olha amor? só, a Gabi é minha parceira nisso. Na nossa vida secular, a gente tem um curso online sobre como plantar em pequenos espaços, entendeu? Ai, gente, eu amo minhas plantinhas, eu amo. Eu quero até comprar um livro da Carol sobre as plantinhas. E o Eterno tem despertado o povo dele nesse sentido de uma forma maravilhosa, sabe? Sim. Nossa, como que tem? E nós, nem todas as congregações messiânicas ou nazarenas, infelizmente, mas nós damos plena liberdade a Aruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, para agir no meio de nós. Nós cremos nas congregações de Atos, nós cremos que o Espírito do Eterno se manifesta, orienta, fala, mostra, cura, exorta, consola, enfim, nós damos plena liberdade a Aruach HaKodesh no nosso meio. E pedimos a inspiração da Aruach HaKodesh em tudo que nós fazemos, inclusive, principalmente naquilo que nós estudamos e nas orientações que nós damos às pessoas que estão conosco. Vamos lá. No que nós que fazemos Techuvá, o judaísmo de Yeshua, cremos? Aí vamos lá especificamente o que o judaísmo messiânico nazareno crê, tá? Com algumas pequenas variações, mas no geral, né? Fora aqueles que, infelizmente, se afastaram, se tornaram hereges, diminuíram Machia para depois se afastar totalmente dele, apostatar dele, porque, infelizmente, isso existe muito no meio judaico-messiânico. A pessoa vem da igreja evangélica, vai para o judaísmo messiânico, começa a idolatrar o judaísmo, aí acha que para ser judeu tem que abrir mão de Yeshua, o judaísmo não aceita e acaba não acreditando em nada. Nós cremos que o Eterno é o Criador dos céus e da terra. Cremos que ele é onisciente, onipresente, onipotente. E cremos que ele se manifesta a nós da forma que ele quiser, ilimitadamente. Cremos que as essências do Pai, do Filho e do Aruach HaKodesh são manifestação do mesmo Eterno, que é e que se revela assim nas Escrituras. Cremos nas manifestações sobrenaturais do Eterno, na existência dos dons espirituais, palavra de sabedoria, conhecimento, fé, misericórdia, cura, milagres, profecia, discernimento espiritual, diversidade de línguas, interpretação de línguas, desde que autênticos e de acordo com as escrituras. Gente, sempre isso. Torá, Tanar, Brit Hadashah é o nosso filtro. Diferiu disso, cai fora. Começou a questionar
demais aquilo que é a estrutura do Brit Hadashah, cai fora, pelo amor de Deus, porque é contagioso, a pessoa acaba se afastando de vez do Eterno. Tá? É muito importante isso. Quanto às escrituras, nós cremos que as escrituras bíblicas, que incluem o Taná, Brit Hadashah e Brit Hadashah, né? Taná, o que é? Torá, Nevi'im, Ketuvim. A Torá, os profetas e os escritos. Tá? Brit Hadashah, Novo Testamento, Nova Aliança, são divinamente inspiradas, são as palavras do Eterno em seus textos e manuscritos originais. Cremos que a literatura e tradição rabínica extra-bíblica é valiosa para fornecer o contexto, mas não é a palavra inspirada do Eterno. Isso difere do judaísmo rabínico, que acredita que tanto a Torá oral quanto a escrita tem o mesmo valor. Nós não cremos nisso, tá? Nós cremos que a Torá oral, Talmud, etc., deve ser filtrado de acordo com Tanar e Brit Hadashah, tá? Você crê nisso também, Saulo? Beleza. Cremos que a Torá é o conjunto de instruções e ensinamentos que o Eterno deu para que o homem possa viver de forma plena e tenha uma conduta moral elevada, amando o Eterno acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Cremos que observar a Torá nos traz liberdade e não escravidão. Tá? Às vezes você se depara com pessoas falando assim, não, porque você só pode orar às 6 horas da tarde, porque Deus só te ouve às 6 horas da tarde. O judaísmo místico, a Kabbalah, fala isso, que tem que ser assim. Não! Nós cremos no que está na Torá, que o Eterno ouve as orações e que são os nossos pecados que fazem separação entre ele e nós, e pronto. Ele nos ouve de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer hora que nós nos dirigimos a ele. Então, tem uma série de pessoas pregando por aí, uma série de minúcias que você acaba se perdendo nelas. Você tem que orar de uma forma, senão o Eterno não ouve, a bênção tem que ser assim, tem que ser assado, porque antes de você beber água, a bênção tem que ser essa, senão você é amaldiçoado, você não pode agradecer o Eterno de coração pelo que ele está te dando. Pessoas falando que já ouvi muito isso, que a oração do coração é coisa de cristão, que o judeu tem que orar só aquilo que está lá no Sidur, aquelas rezas. Gente, esquece tudo isso, tá? Por que as pessoas falam isso? Porque muitas vezes estão traumatizadas com a igreja evangélica e acham que ser judeu é abominar e execrar tudo que é evangélico. Estão andando por um caminho totalmente errado, tá? Por quê? A igreja evangélica, ela descende do judaísmo. E tem muita coisa boa lá também. Tem muita coisa errada, mas tem muita coisa boa. E a gente tem que separar o santo do profano, o que é certo do que é errado, e não simplesmente execrar e abominar tudo. Porque aí a gente perde o que é bom. Vamos lá. Então, a Torá, ela está aí para nos libertar de enfermidade, nos libertar de tristeza, nos libertar de problemas. E ela deve ser cumprida, sim, mas com alegria, sabendo que o Eterno prometeu pela sua rua escrever a Torá nos nossos corações e nas nossas mentes, e não como meio de salvação, meio de chegar ao Eterno. O Tzadok tem falado muito sobre santidade, né? Quem tem assistido tem visto isso. Temos, sim, que buscar santidade como nosso foco. Nosso foco tem que ser buscar santidade, mas a gente tem que entender que santidade é consequência de intimidade com o Eterno, e não um fim por si só para chegar ao Eterno. Se a gente buscar a santidade como um fim por si só, a gente vai se perder. Quem é cheio da Ruach HaKodesh é naturalmente santo. Tem muito mais poder e força para ser santo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tá? Cremos que a Torá expressa princípios eternos do Eterno, jamais será alterada ou substituída, e que a ela, como disse Yeshua, não devemos acrescentar nem retirar nada. Devemos usar a Torá como norte e filtro no estudo e aplicação das escrituras extrabíblicas, interpretando-as em seu contexto histórico, cultural, original. Muito importante isso, tá? Por exemplo, ninguém aqui vai apedrejar um homossexual, mas na Torá manda. Mas dentro do seu contexto histórico, cultural. Tem mandamentos da Torá que não devem ser cumpridos hoje. Por exemplo, mandamentos relativos ao templo. O templo não existe mais, então tudo isso caiu.
tá? É muito importante a gente entender isso para a gente não cair no fanatismo. Ninguém vai apedrejar um adúltero, ninguém vai apedrejar um mau filho, né? Eu falei sobre isso na aula passada. Até você fez uma observação, né? Que lapidar, né, Renato? Em espanhol é a mesma coisa que apedrejar. Lapidar é apedrejar. Onde você lê na Torá apedrejar, leia hoje lapidar. Em espanhol existe o verbo apedrejar, mas biblicamente falando, principalmente ali onde Yeshua está com a mulher adúltera, o termo utilizado na Bíblia é lapidar. Exatamente. O próprio Yeshua, né, impediu que ela fosse apedrejada. Se nós somos seguidores de Yeshua, cremos que o exemplo da perfeita, isso é muito importante, gente, a perfeita interpretação da Torá nos foi dada por Mashiach, razão pela qual seu testemunho de vida e seus ensinamentos são essenciais para se caminhar com o Eterno. Né? É o que o próprio Yeshua falou, estou há tanto tempo convosco que tu me perguntas, tu me pedes, mostra-nos o Pai, quem me vê, vê o Pai. Então, você quer conhecer o Pai? Vai lá ler os evangelhos. Você quer saber como o Pai é? Olha para a vida de Mashiach nessa terra. Isso é essencial a gente manter esse foco, porque uma tendência dentro do judaísmo messiânico, porque a gente tem as leituras das parashot todas as semanas, e a gente focar demais na Torá. Não, focar demais na Torá é impossível, mas focar de menos em Yeshua e no Brit Hadashah. E a gente tem que estar continuamente nos alertando para nos chamar para isso. Foco em Yeshua, foco na perfeita interpretação da Torá feita por ele. Fala, Shaul. A Parashá de hoje, Emor, né, que fala na Brit Hadashah ligada a um texto de Lucas, capítulo 5, que fala do ministério de Mashiach, fazendo um traçado sobre essa santidade que você está falando. Quando Paulo, Shaul, chega comigo e me diz, olha, Marcelo, olha, Shaul, sede meus imitadores. Não é seguidor. Ele fala em imitador. Quando eu entro no nível da imitação, a coisa complica, porque eu vou dizer o seguinte, ó. Esse rabino, quando ele ia pregar, as pessoas se espremiam. Elas se espremiam para ouvi-lo, porque não tinha sistema de som, aquela coisa toda. Então, era muita gente. Em um dado momento, ele vai para o barco, cria uma plataforma, e do barco, da praia, ele começa a falar. Aí ele percebe que a pescaria tinha sido um fiasco e ele diz, olha, lancem a rede. Mas nós passamos o dia inteiro pescando, não pegamos nada e tu quer que a gente venha pegar alguma coisa aqui na beirinha? Mas é o seguinte, porque tu estás falando, nós pela fé, pela emuná, vamos lançar a rede. A Escritura diz que eles lançaram a rede e ela começou a rasgar. Depois eles pegaram esse peixe e colocaram dentro dos barcos. Foi só isso? Não. Os barcos começaram a afundar. E eles começaram a chamar pessoas. E está afundando. Olha o que é esse rabino. Presta atenção. Ele sai, em seguida, começa a fazer milagre. Então, por que eu estou falando isso? Porque se fala de santidade. O que carimba a vida de santidade é os sinais que seguem aos que creem. É o poder do Eterno, exatamente. Não tem como, minha irmã. E não é negócio de gritaria. Não é... Não. É uma palavra que tu dá. A irmã Cíntia não sabe disso, eu vou falar isso não é para me exaltar. Teve um dia que eu cheguei numa casa, existia uma pessoa que estava endemoniada, eu saí fora, fiquei no meu cantinho, e eu dizia no meu cantinho, não me chama que eu não vou, morrendo de medo. Aí vem aquela voz, vem aqui, ó. Aí quase que eu dizia assim, ai Jesus, sim. O que eu vou fazer? Eu simplesmente cheguei comigo mesmo e disse, meu Pai, a minha oração diante da tua presença não pode demorar mais de 30 segundos. Aquela mulher que estava endemoniada, ela olhou para mim, eu olhei para ela e disse, sai agora. Eu não usei o nome do Mashiach. Só que estavam há 20 minutos tentando expulsar o demônio. E o demônio não saía. E eu disse, sai agora. Eu não usei o nome de Yeshua.
segue a conversa, Cíntia, que isso aí é pesado. Imitar o Mashiach, ter a vida de santidade, é ter uma vida de humildade, é ter uma vida de retidão, é ter uma vida onde você precisa estar na palavra e você ter a liberdade pela qual nós fomos chamados. Nós, israelitas, que cremos no Messias, fomos libertos da mentira e fomos chamados para a liberdade. Amém. É verdade. E temos que ter uma vida de oração também, porque a oração é o diálogo com o Eterno que nos dá poder para sermos semelhantes a Ele, para sermos santos como Ele é santo. Porque se a gente não estiver perto, se a gente não estiver perto dele, é Ele que nos comunica a santidade dele. Né? Se a gente não estiver perto, não passar tempo com Ele, diante dele, não adianta. Não adianta querer santidade, querer poder, que não vai ter. E eu costumo falar, eu concordo com você. Fala, Joana. Não, que o Rabino está falando, eu lembrei daquela passagem que Yeshua fala, que ele diz, né, lá em João, santifica-os na verdade. E a tua palavra é a verdade. Então ele está dizendo, você só pode se santificar em mim, porque eu sou a verdade e eu sou a palavra. Exatamente, exatamente. Né? Não sou rabino não, minha amada. Ah, tá, desculpa, pensei que fosse. É Rocha. É Rocha. Então, assim, Yeshua já nos mostrou o caminho, né? Só basta a gente estar nele, que tudo se completa, né? Agora, essa questão que o Rochalo está falando é muito importante, essa questão do poder. Por quê? Quem somos nós para querer fazer diferente do que Yeshua fez? O próprio Mashiach, ele usou o poder de Deus, milagres, maravilhas, curas, libertações, para ratificar e fortalecer o ministério dele. Mas hoje em dia, não, nós falamos, não, nós não precisamos disso. Não, nós vamos fazer tudo de modo racional, só na palavra, né? Nós não precisamos do poder do Eterno, nós não precisamos que o poder se manifeste no meio de nós. Não, não. A gente vai lá e passa uma conversa no povo e conversa. Não existe isso, gente. É muita prepotência da nossa parte achar que nós podemos fazer a obra do reino de forma diferente do que Mashiach fez. E sabe o que é o mais louco disso, Cíntia? Hoje a gente vê pessoas dizendo que o Espírito Santo não tem mais a ação. Infelizmente, então, existe muito isso. Gente, como assim? Então, peraí, o Espírito Santo deixou de ser Deus, deixou de ter poder? Né? Porque a gente, que vem de igreja cristã, a gente tem algumas linhas que não acreditam no poder do Espírito. Não, e também não acreditam na palavra. Sabe por quê? Porque está escrito na palavra o quê? Nos últimos tempos derramarei meu espírito sobre toda a carne. Exatamente. Então, peraí, ele já derramou e depois desderramou, então ele está mentindo, porque não foi nos últimos tempos. Os últimos tempos são os tempos atuais. E por isso a gente vê tanto distanciamento da própria palavra, porque é o Espírito de Deus que nos ajuda no entendimento da palavra. Exatamente. A própria Bíblia diz que o Espírito nos revelará a verdade. Exatamente. E eu sinto para ler a Bíblia sem ele, filho, vai ficar difícil. Vai ser aquela palavra que Paulo fala, né? A letra mata. Exatamente, mas por que isso? Né? Eu falei com vocês sobre Da'at, né? Da'at é o puro conhecimento intelectual isolado de Hormá e Biná, da sabedoria e discernimento. Mata, pode ser algo extremamente negativo. Mas por que isso? Porque é difícil você lidar com o poder do Eterno, é difícil você lidar com o sobrenatural. Sobrenatural é algo que você não controla. Essa história que o Rochalo falou agora, da pesca milagrosa, olha só, as redes se rompiam e os barcos afundavam. Quando você lida com o sobrenatural de Deus, você vai no limite. As redes se rompem e os barcos afundam. E muita gente não quer isso, porque tem medo da entrega, tem medo de se reconhecer insuficiente. E aí é muito mais fácil você eliminar e você falar, não, isso existiu naquela época, não existe mais. Agora é tudo racional, né? Culto racional, é racional. E aí você perde o melhor. Porque eu vou te falar, uma sinagoga, uma congregação que tenha o poder da Ruach HaKodesh e tenha o conhecimento da Torá,
é uma bomba atômica para o reino do inimigo. É uma bomba atômica. E o inimigo não quer isso. Essa é a realidade. Entendeu? E aí o que acontece? Mas a gente tem que ter muita sabedoria. Por quê? É exatamente pelos excessos que muitas pessoas resolveram eliminar tudo. Não, tem excessos, tem desequilíbrios, tem bagunça, tem o reteté abominável, né? O reteté descontrolado, né? Fora da decência, né? Então, vamos eliminar tudo. É mais fácil eliminar tudo. É mais fácil eliminar do que equilibrar, né? Tem um ditado, gente, eu amo esse ditado, eu vejo muito na psicanálise essa estratégia, Renato, que é o seguinte: vamos levar para o lado trágico para não termos que levar a sério. É uma tendência nossa, a gente levar para o lado trágico para não encarar com seriedade, com equilíbrio. Então, vamos lá, tá? Existem abusos, existem desequilíbrios no pentecostalismo? Existem. Existe manipulação no pentecostalismo? Existe. Mas a plenitude do Espírito é algo bíblico e judaico. É muito importante a gente entender isso. O Espírito Santo foi derramado no meio de judeus. No meio de judeus, numa congregação judaica, no meio dos discípulos. Tinham estrangeiros juntos, sim. Mas o núcleo era judeu, foi em Jerusalém, não foi no Brasil, não foi na China, não foi nos Estados Unidos, foi em Jerusalém. E aí, tradicionalmente, algumas congregações rejeitam isso porque dizem, não, isso é pentecostalismo, isso aí não presta para nada, nós somos judeus, entendeu? E aí se perde o melhor, que é o poder do eterno. E aquilo que o Saulo falou é muito sério. Onde existe santidade, existe poder. Uma das marcas da santidade é o poder do eterno. E isso existia também entre os rabinos. Se você pegar a história judaica, né, a literatura judaica, houve muitos rabinos não messiânicos que praticavam milagres. Muitos. Por quê? Pela santidade, pela proximidade com o eterno. Fala, Joana. Eu vou sair rapidinho, porque a gente vai ter um tempo de oração aqui com as crianças. Tá bom. Que já tinha combinado com eles. Falar nisso, que horas são, hein? Falar nisso, que eu nem sei. 10:08. Eu tempo voa para vocês, gente. Então, vamos lá. Cremos que as escritas... Tá bom. Quem quiser, por exemplo, olha só, gente, para ninguém se sentir preso. Aqui é assim, entra a hora que quer, sai a hora que quer, entra a hora que pode, sai a hora que pode. Não precisa falar, tô saindo. Só sai, tá? Só sai, ou se quiser escreve, para não interromper o fluxo. Mas, assim, total liberdade, tanto na aula como na oração também, tá? Se puder, eu falo muito assim, se você puder entrar 10 minutos, orar e sair, não tem problema nenhum, tá? A aula também, tá? Porque eu sei que nós somos pessoas ocupadas, temos um monte de coisa, e as aulas vão ficar gravadas, as orações não, mas as aulas ficam gravadas. E aí, vamos lá. Cremos no que as escrituras nos ensinam sobre viver uma vida de vigilância em relação a Satan, seus shedim, demônios, né? E sua ação na terra, inclusive no cuidado com as manifestações sobrenaturais operadas por falsos profetas, porque isso, infelizmente, existe. Nós temos que vigiar, nos submeter ao Espírito Santo, à orientação do Eterno, à palavra, né? Isso é muito importante, tá? O que nós cremos em relação ao Messias? Nós cremos que Yeshua ben Yosef, conhecido como Yeshua, é o Messias. Veio como homem, sendo uma emanação, uma manifestação do Eterno. Cremos nos vários textos das Escrituras, do Midrash e diversas fontes rabínicas que atestam que o espírito de Elohim é o próprio espírito do Mashiach. Cremos que o Mashiach nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, cumprindo e ensinando a Torá, realizou milagres, foi executado para expiação do mundo e salvação daqueles que verdadeiramente se convertem ao seu caminho, fazendo techuvar ao Eterno. Cremos que Yeshua HaMashiach é a Torá encarnada, o Memra em aramaico, o verbo, a palavra que se fez carne. Assim como o Torá é o caminho, a verdade, a vida e a luz, o Mashiach também é o caminho, a verdade, a vida e a luz. Cremos que Mashiach não veio para criar uma nova religião,
mas seus ensinos, doutrinas e práticas representam uma das diversas correntes do pensamento judaico. No entanto, seus ensinamentos não podem ser confinados e aprisionados aos dogmas de qualquer religião. Se você parar para pensar, eu fico assim maravilhada, porque todas as palavras de Yeshua foram palavras essenciais. Você vê uma diferença em relação, por exemplo, às palavras de Paulo. Paulo, muitas vezes, ele se referiu a situações especiais, a sinagogas especiais, a povos específicos, mas as palavras de Mashiach são todas centrais, essenciais e concretas. E universais, né? É muito importante isso. Cremos que o Pai ressuscitou corporalmente o Mashiach ao terceiro dia. Cremos que ele ascendeu aos céus e com grande alegria esperamos sua volta para inaugurar o reino de Elohim na terra. Vocês concordam com isso? Amém. Alguma observação a fazer, alguém? Fala, Flávio. Não, nenhuma. Concordo absolutamente. Concordo e testemunho muito que foi dito aí pelo Roche aí. Então, Jesus. me ouviu? Repete aí, porque cortou uma parte que você falou. Não concordo com tudo. A minha visão é essa aí, sem tirar e nem pôr. E eu não estou conseguindo ouvir. Alguém conseguiu? Tá chegando? Estou escutando. Ele falou que concorda com tudo e que tem a mesma visão, sem tirar e nem pôr. Maravilha, maravilha. Vamos lá, salvação. Sim, vamos... Fala, Renato. Deixa eu apenas fazer uma pergunta, só para eu entender a diferença, né? Porque eu já vi, como você botou ali na tela anterior, né? Yeshua é a manifestação do Eterno. Eu já ouvi alguns Rosh ensinando como se Yeshua fosse o primeiro que Deus criou antes de Adão, né? Eu queria um pouquinho acerca disso, né? O que realmente isso quer dizer. Eu entendo como uma manifestação do Eterno, né? Mas isso dá um livro. Eu tenho, acho que são 4 aulas falando especificamente sobre isso. Eu vou te mandar. O Ravet Zadok tem uma sequência de vídeos que dá em torno de 16 horas. Falando sobre isso, exatamente. Está no capítulo 9 do livro dele também. É muito interessante, muito profundo. Olha, eu vou te passar. Aí você vai olhar e tem um... A Cláudia assistiu, não foi? Você começou assistindo, né? As aulas do livro do Tzadok, foi. Aí eu vou te passar essas aulas, vou te passar o link para essas aulas. É muito, muito interessante. Então, em relação a isso, ser o primeiro da criação, como é, como não é, mas isso aí dá 3 aulas, eu não vou nem começar aqui, porque senão a gente vai até às 11 da noite. Tá bem. Mas essa questão é uma questão muito importante. É muito importante a gente entender isso. Vamos lá. Salvação. Por meio da morte de Mashiach, recebemos a salvação e a redenção, e eu diria também a expiação, né, dos nossos pecados. Salvação vem pela fé em Mashiach e não pelas nossas obras, pois todos pecamos e carecemos da capará, da expiação, da cobertura e mexilá, o perdão, que nos foram dadas pelo Eterno por meio do sacrifício de Mashiach. Se fôssemos julgados pela Torá, seríamos condenados, pois o único que não pecou foi Mashiach. Isso aí está claro para todo mundo, né? Cremos que a verdadeira fé se expressa no esforço real em viver e praticar os mandamentos da Torá. Então, se você realmente crê, se você realmente concebe o tamanho da nossa salvação, o tamanho do sacrifício de Mashiach, a sua consequente atitude natural vai ser buscar a santidade, né? Quem realmente compreendeu o perdão, o plano de salvação do Eterno, vai querer se apegar a ele, se apaixona por ele, quer se parecer com ele, quer fazer a vontade dele, quer buscar a santidade. Essa é a expressão da fé em Mashiach. A fé sem obediência é morta porque não produz frutos. Cremos que quem se converte a Hashem deve gradativamente praticar os mandamentos da Torá,
santificando-se em busca de um relacionamento cada vez mais próximo com o Eterno, como nos ordena o Shema. Gente, é um processo. A pessoa está lá na visão evangélica, está na visão do mundo, e ela gradativamente vai adquirindo santidade. Não é uma coisa assim. É claro que existe. O Flávio, por exemplo, Flávio, eu tenho certeza que você passou por isso. A gente vivia no pecado. A gente aceita, a gente conhece, a gente recebe a salvação do Eterno, tem um upgrade, né, enorme. A gente quer buscar santidade. Mas depois a gente vai aparando as arestas aos poucos, né? A tradição judaica fala que nós temos as clipot. O que são clipot? Clipot são cascas sobre os nossos olhos, né? No episódio do Rav Shaul, quando Yeshua fala com ele, que fala que caíram, né? Quando ele foi realmente restaurada a visão, caíram escamas dos olhos dele, né? O judaísmo fala o seguinte, o tradicional fala que existem cascas, clipot sobre os nossos olhos, camadas e camadas de cascas, que são como a pele. Sabe a cebola? Ela tem primeiro aquela casca grossa, você vai tirando, vai afinando, vai afinando, vai afinando, e as nossas imperfeições, nossos pecados são cada vez mais finos e sutis. Mas enquanto nós vivemos, nós vamos ter que ir vencendo essas cascas e retirando essas cascas dos nossos olhos, adquirindo cada vez mais santidade. É isso que o judaísmo fala. Então, no começo, a pessoa roubava, matava, adulterava, aí ela se encontra com o Eterno, já não faz isso. Mas ela tem outros pecados e pecadinho, negligência, lashon hará, né? Julgamento, né? Muito comum, né? Nas pessoas que estão caminhando com o Eterno. Ira, rancor, ressentimento. O cara que não rouba, não mata, não bebe, não fuma. Aí o inimigo ataca de formas diferentes, né? E a gente vai, aos poucos, vencendo tudo isso e se aprofundando no conhecimento do Eterno e na santidade, né? Queremos que a salvação é universal, independente da origem genealógica, dos seus atos pregressos. Todos que se convertem ao Eterno por meio de Yeshua se tornam um só povo, não devem ser discriminados e são chamados a viver uma vida de santidade e amor na presença do Eterno. Como Rav Shaul falou, né? Em Mashiach não tem mais judeu, nem grego, escravo, nem liberto, homem, nem mulher, mas todos são um. É isso que o Brit Hadashah nos fala, né? E aí, na próxima aula, a gente vai ver isso aqui, as práticas judaicas essenciais. Quais são? Kashrut, as leis alimentares. Taharat Mishpachá, as leis da pureza familiar. Hagim, que são a guarda do Shabat e festas. Tefilat, Sedaká e Avodá, oração, caridade, serviço, sobre o qual se baseia toda a prática judaica. O estudo da Torá, Tanar, Brit Hadashah. E a gente vai ver os outros livros judaicos importantes, tá? E os rituais de passagem judaicos, Brit Milá, circuncisão, Bar Mitzvah, casamento e funeral. A partir da próxima aula, a gente vai entrar no judaísmo, nas práticas judaicas propriamente ditas, fazendo discernimento entre o que é Torá e o que é tradição, tá? A partir da próxima aula. Alguma pergunta em relação ao que a gente falou hoje? Não? Não, para mim não, está bem esclarecido. Tudo claro, né? Beleza. Então, a partir da próxima aula, a gente vai entrar no judaísmo propriamente dito, tradições, costumes, Torá, o que o povo judeu pratica, tá? Gente, muito obrigada, muito bom. Shavuot Shavuot para todos, para todos. Shavuot. Quem é Rita? Estou vendo Rita aqui. Quem é Rita? Cíntia, pode desativar aquele outro que a gente entrava com você? O Google Meet? É. Não desativa ainda não, porque eu ainda quero ver qual que é melhor. Shalom, Rita! Tá bom. Muito bom ter você aqui, ficou quietinha, né? Eu tô meio crua ainda no Zoom, entendeu? Então não tô vendo o nome, não tô vendo todo mundo que participa, apareceram só alguns para mim. Gabriela tem que me dar umas aulas, Gabi. Tá? Essa aula vai ficar gravada. Fala, Renato. A Rita é do meu grupo lá de psicanálise e religião.
ter vindo como convidada, porque eu coloquei o link lá no nosso grupo. Bem-vinda aí. Ai, que legal! Poxa, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. É que eu vi agora, eu estava ocupada e fui olhar agora, estava terminando já. Ah, tá. Mas a aula vai ficar gravada. Aliás, tem um livro muito legal, Torá e Psicologia, Torá e Psicanálise, já viu? Depois eu vou te passar, muito interessante. Eu tenho ele aqui, tá? Então, olha só, Dicionário de Lendas e Tradições Judaicas, vou botar lá no grupo, tá? Que é muito legal vocês lerem para entender a alma judaica. Vai ajudar muito, tá? E, no mais, semana que vem a gente continua já entrando nas práticas judaicas essenciais para a gente ter uma visão geral do judaísmo e daquilo que a gente deve, aquele que quer se aproximar, né, do eterno, usando o judaísmo como ferramenta, aquilo que é importante para a gente ver, tá? Gente, Shavuot Tov, uma boa semana para todo mundo. É muito bom. Eu amo, eu sou a pessoa mais abençoada com essas aulas. Muito obrigada, gente, tá? Shalom. Shavuot Tov. Obrigada. Valeu. Tchau. Shalom. Manifestações. Calma.